Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Amaral. Nossa videoaula de hoje, estou trazendo para vocês como usar três funções em uma única fórmula. É isso mesmo, nós vamos usar o se vazio, o se erro e o PROC-V em uma única fórmula. Então veja bem, nós temos aqui esse banco de dados e aqui eu tenho uma área de pesquisa. Eu quero fazer uma fórmula que ele me traga exatamente o nome que está cadastrado com esse código no meu banco de dados. Para isso eu posso utilizar o PROC-V. Então nós já temos aí vários vídeos, várias aulas falando sobre o PROC-V. É só você assistir no canal. Então eu vou colocar aqui direto igual o PROC-V. Vamos ver que é o procura vertical. Vamos pegar essa célula, vamos clicar aqui no G7 e colocar o ponto e vírgula. Nós vamos colocar agora o banco de dados, que vai do A2 até o D11, banco de dados. Então o PROC-V ele vai vir no G7, vai verificar o número que está aqui, o código, e vai procurar no banco de dados nesse intervalo, ponto e vírgula, e achando o 3, por exemplo, achou o 3, eu quero que ele me traga o que está na direção do 3. Então, para isso, eu vou indicar a coluna. Lembrando que o PROC-V entende que o código é coluna 1, nome coluna 2, cidade coluna 3, estado civil 4. Então, como eu quero que ele traga o nome está na coluna 2. Então, vou colocar aqui 2, ponto e vírgula, 0, para que ele traga o resultado exato. Vou fechar o parênteses, prontinho, vou dar Enter, veja que funcionou. Ó, cadastrado 3, trouxe aqui a Carolina, certinho. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, olha só, já mudou para Ana e assim por diante. Se eu colocar o 7, pronto, já mudou para Antônio e assim por diante. Então está funcionando aqui a fórmula. Só que se eu deletar esse código, ele me dá esse erro. Então nós vamos primeiro corrigir esse erro aqui, ó. Então, para não aparecer esse erro, nós vamos usar o se vazio para estar corrigindo esse probleminha, tá? Então, vamos editar aqui a fórmula e eu vou colocar aqui a função se, no caso o código, G7 foi igual vazio. Então, olha só, se o G7 for igual vazio, como é que eu indico dentro de uma fórmula a opção de vazio, usando duas vezes a aspa, ó. Uma, duas. Essas duas aspas significa vazio. Então, se for igual vazio, eu quero que o resultado seja vazio, ó, duas vezes aspa de novo, ponto e vírgula, e vou fechar com mais um parênteses lá no final, porque nós abrimos um parênteses aqui na frente. Então, ele vai verificar, se aqui não tiver nada, ele vai mostrar nada aqui, vai estar limpo, não vai aparecer erro nenhum. Vou pressionar o Enter, prontinho, aparentemente parece que não houve mudança, mas quando eu apagar esse código aqui, ó, deletou, olha só, não aparece mais aquele erro. Se eu colocar aqui o código, ele traz as informações. Se eu deixar sem código, parece que não tem nada na célula. Então, esse erro nós já corrigimos. Agora, nós vamos implementar aqui na fórmula a função se erro, para que, em vez de aparecer, por exemplo, se eu colocar um código que não existe aqui, ó, ele ainda vai estar dando esse erro. Eu não quero que apareça esse erro, eu quero que apareça uma mensagem. Então, para aparecer essa mensagem, nós vamos usar a função se erro. Vou editar aqui a fórmula e vou colocar essa função antes do PROC-V. Então, vou digitar aqui, ó, se erro, já vai aparecer aqui embaixo, vou dar dois cliques, ó, se erro. Então, ele já abriu o parênteses. E agora, depois desse parênteses aqui, ó, desse primeiro parênteses, eu vou acrescentar um ponto e vírgula e vou colocar entre aspas uma mensagem. Eu posso colocar o texto que eu quiser. Eu vou colocar assim, code, está aqui com acento, code, ponto, errado. Então, em vez de aparecer aquele errozinho, ele vai aparecer essa mensagem, ó, código errado. Veja que eu vou pressionar aqui o Enter, faltou fechar aqui com mais um parênteses, tá? Porque eu abri um parênteses. Então, vamos acrescentar aqui mais um parênteses, prontinho. Agora, pressionou, aparentemente não aconteceu nada. Mas se eu zerar, olha só, agora, se eu colocar o código, ele aparece. E se eu colocar um código que não tem no banco de dados, ele vai me mostrar exatamente aí a mensagem. Certinho? Então, funcionou perfeitamente. Eu posso colocar qualquer texto para aparecer aqui dentro da função se erro. Agora, vamos editar. Vou pegar essa fórmula toda, vou dar um Ctrl C, vou pressionar a tecla Enter, prontinho, e nós vamos copiá-la para cá. Prontinho. Ó. O que nós vamos alterar? Só o número da coluna, porque agora estou fazendo para a cidade. Cidade é coluna 3, ó. Coluna 1, 2, 3. Então, quero que ele me traga a cidade. Vou tirar aqui o 2, vou colocar o 3, prontinho. Ele vai dar código errado porque nós temos um código que não tem no banco de dados. Vou colar também aqui no terceiro, ó, Ctrl V. E agora nós vamos tirar aqui o 2, colocar o 4, porque eu quero que ele me traga o estado civil, no caso, referente ao código que eu colocar aqui, ó. Coloco 4, deu Enter, prontinho.
Agora, se eu deletar, não aparece nada. Se eu colocar aqui o código, ele vai me trazer aqui os nomes, cidade, estado civil, que estão cadastrados no meu banco de dados referente a esse código. Então, código 5, olha só, Rafaela, cidade, Campo Grande e casada. Então, funcionou perfeitamente a minha área de pesquisa. Então, tenho até o código de 1 a 10, ele vai trazer as informações que estão cadastradas no banco de dados. Se eu deixar sem nada, ele vai zerar, parece que não tem nada, não tem nem fórmula aqui. Se eu colocar, por exemplo, um código que não existe, ele vai dar aquela mensagem de erro, ó, código errado, código errado, código errado. Ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre essas três funções, né? Se vazio, o se erro e o PROC-V. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos como esse, compartilhe e deixe seus comentários aí embaixo o que você achou dessa fórmula, ok? Então, até o próximo vídeo.